Vamos começar hoje, então, com a nossa live intitulada Saúde Mental e Cognitiva na Pandemia. Para essa live, nós temos aqui 3 especialistas e eu conto, então, com a presença da Rochelle Paz Fonseca, professora titular e pesquisadora da Psicologia da PUC-RS, presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e sócia fundadora da Conectare Neuropsi. Também temos aqui presente a Renata Kochman. Não sei se eu falei certo, Renata, depois tu me corrige. Doutora Kochman, tá bom. Doutora em medicina, pós-doutora em neuropsicologia, pesquisadora do Hospital Moinhos de Vento e sócia fundadora da Conectare Neuropsi. E, por fim, aqui, há também sócia fundadora da Conectare Neuropsi, a Mayla Rose, que é doutoranda em psicologia da PUC-RS, e também vai estar conosco aqui as 3 meninas para a gente, então, falar desse tema tão importante nos dias atuais. Começamos, então, a nossa live agora com a Rochelle Paz Fonseca. Rochelle, querida, a palavra é tua. Muito obrigada, Michele, que eu já estou acostumada a chamar de mim. Quero agradecer primeiramente ao SESC do Rio Grande do Sul, que tem sido nosso parceiro muito importante nos últimos 3 anos de pesquisa no grupo de neuropsicologia clínico, experimental e escolar da PUC do Rio Grande do Sul e da clínica também. Quero agradecer a presença de todos, reconheci alguns nomes, vários clínicos presentes, equipes escolares, pessoas da clínica médica em geriatria. Então, muito bacana a gente poder estar nesse momento discutindo em mais uma das 15.555 lives ofertadas e que nós tentaremos transformar numa hora muito útil para todos nós, certo? Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Pensando em saúde mental e saúde cognitiva, que foi o título que eu passei para a Michele, certo? É até redundante esse título. A pergunta é: o que é saúde mental? Saúde mental é muito associada à presença ou ausência de sinais de doenças mentais. Quais são as doenças mentais mais comuns, gente, pensando em momentos estressores como esse, totalmente inovador para nós, né, que é o da pandemia? Depressão, outros transtornos de humor, como episódios de transtorno bipolar, ansiedade aumentada, estresse aumentado. A saúde cognitiva, para alguns autores, está dentro da saúde mental. O que é saúde cognitiva? Será que a gente está com nível de concentração no mesmo nível ótimo de antes? Será que a gente está memorizando conteúdos novos ou buscando informações que já eram conhecidas nossas da mesma maneira que antes? Será que a gente está conseguindo se organizar mentalmente, planejar, manter a velocidade, ou todo mundo está se sentindo meio lento? Ou acelerado demais quando não precisa? Gente, para todas essas perguntas eu digo sim. Tá? Eu, Rochelle, pesquisadora, 3 pós-doutorado em Escambau. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a dona das múltiplas tarefas. Eu tô longe de estar a mesma, tá? Então, essa é a frase número 1 da nossa live. Nós temos que entender e aceitar que o padrão normal de hoje mudou. Não é igual ao padrão normal de antes. Todos nós estamos com um potinho para cada um desses sintomas ou quadros conhecidos. Então, todo mundo tem um potinho de depressão. Vamos supor que esse potinho seja um cofrinho, tá? Eu sei que as metáforas econômicas não são as melhores no momento, mas são as que me ocorrem, tá? Então, eu vou enchendo de moeda. Todo mundo tem tristeza, melancolia, outros critérios para fechar o grande quadro de depressão, certo? Conforme as mudanças do ambiente, mudanças internas nossas, nós vamos aumentando essas moedas até que possa atingir um nível do potinho, do nosso cofrinho de moedas, que feche o diagnóstico de depressão. O que eu quero dizer? Todos nós estamos com os nossos cofrinhos mentais das áreas de depressão, de ansiedade, de estresse mais cheios, tá? Porque a gente teve uma situação nova, cujo controle não está totalmente nas nossas mãos, nós temos alguns cuidados a tomar, né, que a gente deve consultar órgãos oficiais como o do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E tirando isso, até a nossa previsão de futuro mudou. No primeiro dia, eu me lembro, né, quando anunciaram que a gente deveria chegar em casa e ficar em casa e não sair para mais nada,
Eu me lembro que eu senti uns 10 segundos de prazer, porque eu peguei a minha agenda que estava lotada de conferências em congresso, viagens, e fui apagando. Por que eu senti 10 segundos de prazer? Eu vou ter mais tempo para os meus filhos, eu pensei na hora, né? Vou ter mais tempo em casa, vou ter um ano menos cansativo. Depois dos 10 segundos de prazer, eu comecei assim, ó, descer o escorregador, que nem criança. E as lágrimas começaram a correr. Eu disse, meu Deus, eu tô apagando o meu planejamento de vida de quase um ano. Me arrepio contando isso para vocês. Porque, mesmo eu sendo uma pessoa que ama o trabalho, que adora viajar e que ao mesmo tempo vai com culpa por saudade dos filhos pequenos que ficaram em casa, era uma segurança, era a minha rotina, era a identidade de Rochelle Pasfonseca. Então a gente está tendo que adaptar o nosso jeito de ser, o nosso planejamento pessoal, profissional, de modo concreto, apagando da agenda. E muitas vezes sem saber o que colocar, tá? Então, frase número 1, repito. Todos nós estamos um pouco diferentes do nosso default mode, do nosso padrão, tá? E a gente tem que aceitar isso. Porque se a gente não aceitar, nós vamos nos cobrar uma normalidade cuja atualidade não permite mais. Mas temos uma boa notícia. Para qualquer situação estressante, eu não tenho dúvida que para essa geração, a situação mais estressora que poderia acontecer é a pandemia, tá? Então essa é a boa notícia. Quem conseguir se adaptar e sobreviver com saúde mental e saúde cognitiva, tende a tirar caminhos cerebrais para resiliência, para flexibilidade, para um futuro. Então pensem, qualquer problema que aparecer no nosso futuro e que a gente ficaria, ai meu Deus, que problemão, como diz o meu filho Henrique, de 2 anos e 9 meses, mamãe, tô com problemão. E o problemão dele é porque ele não consegue apontar o lápis, tá? Então ele vai olhar para não apontar o lápis e não vai dizer mais que é um problemão. Porque problemão é o que a gente está vivendo agora. Então a gente tem que pensar, eu gosto muito da metáfora de um copo cheio pela metade, tá? Então aqui tô com a minha xícara de cafezinho pra gente se sentir em casa, todo mundo junto nesse momento, né? Numa grande roda de conversa tomando chimarrão. Para quem não é do Rio Grande do Sul, quando vocês vierem, provem, se vocês ainda não provaram, porque é uma bebida dos deuses, tá? Então, e natural. Então, tô aqui olhando para metade cheia de café e a outra metade tá branca, sem café. Eu posso olhar para minha xícara e dizer, puxa vida, que droga. Eu poderia estar com a xícara cheia de café e só tem metade. Então eu tô olhando para metade vazia, tá? Se eu ficar só olhando para metade vazia, a lente que vai assumir na frente do meu olhar para tudo na vida vai ser uma lente mais negativada, uma lente mais negativa. Se eu olhar, puxa, eu ainda tenho metade do café para tomar, eu vou estar olhando para metade cheia da minha xícara. Ou seja, eu vou estar assumindo uma lente um pouquinho mais positiva. Gente, eu não estou querendo dizer, vamos pintar de roxo o mundo e fingir que a pandemia não existe. Eu estou querendo dizer, estamos na pandemia, não podemos fazer nada nesse momento agora, de imediato, além do isolamento, de seguir o que todos estão nos orientando a seguir, conforme as possibilidades de cada um. Mas se a gente ficar só dizendo, meu Deus, eu estou na pandemia, meu Deus, o Covid, eu vou sair, o Covid vai me pegar, se eu sair eu vou matar as pessoas, se as pessoas entrarem vão me matar. Nós vamos todos juntos, como eu falei hoje na rádio de Uruguaiana, a pedido do Sesc, nós vamos todos ir morar no 11º, 12º andar do subsolo do fundo do poço, e não vai ter lugar para todo mundo. Entenderam onde eu quero chegar? Nós vamos ter que tentar olhar uma parte positiva dentro dessa areia movediça negativa nos puxando para baixo, porque é assim que todo mundo está se sentindo. As pessoas têm referindo, e eu me incluo nisso, tá? Com uma desorientação temporal, será que hoje é terça, quarta? Ai, Rochelle, parece que o tempo está passando mais rápido. Para mim também. Rochelle, que horror. Eu falei que eu tinha 40 anos de idade, mas eu já fiz 41, não falei que eu tinha 41. Rochelle, esses dias eu errei a idade dos meus filhos. Tudo depende de como que nós estávamos antes, gente. Então, de novo, na ideia de um contínuo e de um potinho que pode ficar vazio ou cheio, tá? Todos nós estávamos, né, ali passando pelo final do ano, né, saindo, voltando de férias, começando a executar seu planejamento de ano. Daí vem essa bomba. É um efeito bomba nas nossas cabeças, né? Totalmente nova e, a princípio, negativa. A gente está se reestruturando, já estamos alguns estados, mais de 2 meses, em alguns países, mais do que isso, em quarentena, correto? Nesse tempo, é esperado que o cérebro, a mente, o corpo, comecem a entrar em habituação ao estresse. Daí aquele choque inicial de estresse tende a ficar um pouquinho menor. Então, nós já estamos no momento de olhar, ok, essa é a minha realidade agora,
O que eu posso ter de planejamento futuro é levar o lixo até a lixeira, tá? Claro, tô jogando aqui pesado, né? E é isso que eu posso fazer agora. Dentro de casa, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que cuidar de alguma coisa de atividade física, senão eu vou engordar, eu vou me sentir com autoestima baixa, eu vou aumentar meus índices sanguíneos rumo a doenças, a síndromes inflamatórias, etc. Então, o que eu posso fazer de exercício em casa? O que eu posso fazer para manter a minha mente ativa e tranquila? A gente sabe que a dica geral de cientistas e de órgãos em que a gente pode confiar, porque nós estamos num momento muito delicado também, né, gente? É tanta postagem, tanto link, tanta live, que a gente já não sabe mais em quem acreditar. Por isso que a Mi, gentilmente, falou um pouquinho do nosso currículo, para vocês terem um pouco de confiança. E nós ainda nos organizamos para falar exatamente aquilo que a gente tem certeza da ciência, né? Até agora do que a ciência vem demonstrando. Sendo que eu ressalto, nós ainda não temos conhecimento suficiente sobre o vírus e sobre as consequências mentais e cognitivas socioemocionais que ele vai nos trazer. Nós temos algumas estimativas a partir de análise de outras situações, certo? Então, voltando, gente. A dica maior é: vamos fazer uma nova rotina para dentro de casa. Ah, Rochelle, que paraíso que tu tá. Não, eu não tô no paraíso, gente. Eu tenho uma menina de 5 anos e 3 meses em casa, com bastante energia, puxou a mamãe. Por um lado bom, por outro lado nem tanto. Tem um menino de 2 anos e 9 meses, um marido que está bastante angustiado, como eu, os dois tentando trabalhar em casa, as duas crianças felizes da vida, porque nós estamos os dois em casa, né? Coisa boa, papai e mamãe em casa, 100% de atenção para nós, sem ninguém estar na sua rotina. A minha filha verbalizou para mim no final de semana: mãe, eu quero a minha vida de volta. Gente, quando é que uma criança de 5 anos e 3 meses falaria: eu quero a minha vida de volta? Eu nem sabia que ela tinha esses conceitos, certo? Bom, e além disso, o que acontece para além de esquecimentos estarem mais comuns para nós, desorientação temporal está mais comum. O maior domínio cognitivo que o estresse, já respondendo a pergunta, viu? Acabei de errar a palavra, eu raramente erro a palavra. Eu amo as minhas áreas da linguagem quando eu não erro as palavras, tá? A pandemia está fazendo isso comigo. Então a gente tem que se avaliar e se desculpar quanto a isso, tá? É o que está acontecendo agora. A Victoria, nome lindo, o nome da minha primeira filha, me pergunta se eu poderia falar sobre o impacto do estresse nas funções cognitivas. Já estou falando. O estresse tende a diminuir a nossa velocidade de processamento, nós nos tornarmos mais lentos, ou a acelerar em momentos em que essa aceleração não é benéfica, que ela tende a prejudicar o nosso desempenho, Victoria, tá? Então, desorientação temporal no estresse associado à pandemia, dificuldades de memória, de acesso a memórias antigas e de aquisição de novas memórias, então nós temos que redobrar a nossa atenção para as coisas, para novas informações, para os novos conteúdos. E ainda, meus queridos e minhas queridas, como eu falava antes, a maior sobrecarga está sendo nas nossas funções executivas, que são a função, o domínio cognitivo mais nobre da nossa saúde mental e da nossa saúde cognitiva. O que são essas ditas funções executivas, né? São aquelas que gerenciam os nossos recursos. Então, se eu tenho um potinho cheio de atenção, um potinho meia boca de memória, um potinho meia boca de linguagem, as funções executivas vão tirar um pouquinho de moeda de cada um desses potinhos para eu poder fazer a live de hoje aqui falando alguma coisa sem falar besteira, que vale a pena para vocês. Então, as funções executivas estão orquestrando a minha mente aqui agora para que eu regule o que eu estou falando, siga o planejamento que eu, a Maília e a Renata fizemos junto com a mim, pensando no público do SESC, quem assistiria essa live. Então, o maior efeito de estresse, né, de sinais de ansiedade, não necessariamente fechando o quadro, e de sinais rumo a uma depressão, não necessariamente fechando o quadro clínico de psicopatologia, depressão, é que a gente não tem mais as mesmas funções executivas. Então, embora agora, mais do que nunca, as pessoas estejam sendo cobradas para multitarefas, então, os idosos, caso não mexessem muito em computador, estão tendo que aprender a fazer videoconferência com a sua família para não ficar tão sozinhos. As crianças estão fazendo um monte de vídeo, estão tendo aula online. Eu passo horas e horas na frente de uma tela. Quando eu saio e vejo os meus filhos, eles ficam meio embaralhados para mim, mesmo de óculos, até eu me acostumar com o mundo não online. Então, tudo isso está cobrando funções executivas que nós não tínhamos antes. Então, nós temos 2 caminhos, tá? Essa nova demanda pode estimular todos nós a desenvolvermos mais funções executivas. Então, um momento de estresse pode fazer a gente crescer, ou o cérebro pode se desligar um pouco e recuar, dizendo, não, o que estão demandando de mim é muita coisa.
Então é melhor eu parar. Daí a gente estagna, a gente estaciona no tempo. É isso que eu quero evitar, se vocês me permitem, entrando na casa de vocês, tá? Então a gente tem que, em primeiro lugar, fazer um mapeamento, ligar o botãozinho e se autoconhecer. Tá, onde é que eu tô errando mais? Eu, Rochelle, já falei pra vocês. Eu ando um pouquinho desorientada quanto ao tempo, às vezes eu me forço. Não, hoje é quarta, 13, tem live do Sesc. Mesmo recém tendo olhado a agenda. E eu tô me confundindo com palavras, coisa que não existia pra mim, porque eu amo linguagem. Eu amo falar desde quando eu era menor do que eu já sou. Tá? Que eu tenho 1,55 de altura com muito orgulho. Essas são as minhas falhas, certo? E eu tô mais lenta, eu não tenho dúvida. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida e com orgulho de ser rápida. Hoje eu tô sentindo mais lentidão e tô trabalhando comigo, eu vou ter que me aceitar. Essa é a versão da Rochelle pandêmica. Qual é a versão de vocês pandêmica? Tá? Então vocês precisam descobrir qual é o máximo, ou um pouquinho abaixo do máximo que vocês conseguem dar e não se cobrem além disso. Porque se vocês se cobrarem o que vocês faziam antes da pandemia, que em geral já era mais do que a gente poderia dar para a maior parte das realidades, isso tende a fazer nós darmos, emocional e cognitivamente falando, passos para trás. E essas consequências não vai ter remédio nem vacina que nos proteja. Tá? Então essa live é muito mais preventiva. Nós precisamos pegar o que a gente tem de capital mental, segurar eles para eles não se afogarem, botar máscara no nosso capital mental, que são as nossas emoções, as nossas memórias, o nosso nível de atenção, os nossos recursos de linguagem, etc. Dica maior que eu dou para vocês, tá? Leiam, de preferência, nada sobre o Covid, tá? Escolham um documento de confiança para vocês se manterem atualizado, uma fonte, atualizados, viram? Já errei concordância, meu Deus, né? A pandemia, tá? Isso que eu tô dormindo mais horas, mas o quanto que o nosso sono está sendo tranquilo nesse momento tenso que nós estamos vivendo. É um questionamento, né? Muito interessante. E muitas pessoas têm me relatado, não, Rochelle, eu não acordo descansada como antes. A gente acorda naquela sensação, meu Deus, o pesadelo ainda continua. Mesmo que nós já estejamos mais acostumados. Não é verdade, gente? Bom, então, pensando nisso, algumas noções gerais do que fazer. Identificar o que te dá mais prazer, ok? Isso, o que me dá mais prazer é possível fazer, tá? Contraindicando, gente, aumento de consumo de bebida alcoólica, tá? Aumento de uso de drogas, porque não dá para desculpar, né, ou justificar na situação da pandemia, porque uma adição, um comportamento abusivo pode se instalar aí como nosso padrão, e depois vai ser muito mais difícil da gente acessar ele. Então, tentamos ligar o botãozinho, que amor, isso mesmo, Ana Luísa. Vamos todo mundo achar um botãozinho, desenhar. Esses dias eu fiz com a minha filha para ver se ela se desligava e eu podia dormir. Então, com crianças em casa, gente, é óbvio, né? Todo mundo em casa, eu tenho usado a metáfora sem royalties, eu garanto, do Big Brother, né? Forçado. A gente tá num Big Brother sem ganhar prêmio, né, gente? Né? As pessoas estão todas juntas, ninguém estava acostumado a ficar 100% do tempo juntos. Então, pensem, quem consegue manter um casamento de 60 anos se acostumou a chatice um do outro. Manteve a tolerância e começou a ver o lado bom. É bom ficar com o nego, com a nega, com o chuchu, com a chuchu, porque a gente tá bem junto. Pra quê? É mais difícil separar agora. Muitos me falam isso, né? Casais idosos. A gente já tá acostumado um com o outro. A questão é que nós não estávamos acostumados com tantas horas em conjunto, todos juntos. Esses dias, o Henrique, de 2 anos e 9 meses, meu filho caçula, diz assim, não aguento mais. O que tu não aguenta mais? Tu e o papai, mamãe. Gente, eu caí na gargalhada. Porque eu podia ter chorado, que horror, meu filho tá me rejeitando. Não, ele tá sendo muito esperto emocionalmente de me verbalizar isso. Ele tá conseguindo botar pra fora. Realmente é um saco. Qual é a criança que tá acostumada com pai e mãe? Ele diz, não faz isso, não pula no sofá. Parará, parará. Na escolinha, eles estavam com o efeito da coletividade. Ah, se ninguém pode pular, eu não pulo. Se ninguém pode gritar, eu não grito. Em casa, eles são o foco de atenção e nós somos os chatos ali dizendo que não pode, não pode, não pode, aquele outro. Tá? Nós estamos com os adultos tentando trabalhar em casa. Nós estamos com as nossas coisas individuais, né? Com a nossa atenção interna voltada para si. Puxa, que horror que nós estamos passando. O que vai acontecer com o futuro? A gente tem que dar um jeito de centrar e botar um tempo de trabalho, certo? Passando esse tempo de trabalho, eu vou fazer alguma coisa. Então, a gente tem que fazer atenção alternada. Ora eu foco e faço isso o máximo que eu conseguir naquele momento, ora eu vou lá brincar com os filhos, ora eu vou lá cozinhar, ora eu volto e faço.
não se cobrem mais a mesma meta para cada nicho da vida como se cobrava antes, certo? Tô olhando aqui o roteiro, porque senão eu fico, né, sem parar de falar. Então, a frase da vez agora, nesse momento da live é: temos que estabelecer nova rotina dentro do possível e dentro dessa rotina nos permitir flexibilidade, ok? Flexibilidade é a palavra da vez. Quais as estratégias para melhorar a concentração? Em primeiro lugar, todos sabemos que quem está roubando muita... dois focos estão roubando muita atenção do foco principal. Vamos supor, eu estou aqui fazendo a live. É a atenção interna. Ai, Rochelle, estou pensando aqui, né? Como eu estou suando mais para fazer uma live? Como eu estou me esforçando mais para fazer as coisas? Antes era tudo tão natural, tá? Tô eu aqui pensando, isolei esse pensamento. Me deu saudade da Vicky, porque eu tô grudada na Vicky, né? Na minha filha mais velha, tá? Tenho que isolar isso. Tenho que isolar também distratores externos, porque, ó, as telas estão aqui conosco. Eu tenho que ficar no WhatsApp para ver se ninguém vai me mandar alguma mensagem. Eu tenho que ficar aqui no chat de olho, tá? Então, mais do que nunca, os recursos audiovisuais eletrônicos estão chamando a nossa atenção e a atenção interna. Primeira coisa para manter a concentração, diminuir o nível de ansiedade. Logo a Mailinha vai dar dicas muito práticas para vocês, tá? Daqui a pouco eu chamo ela. Antes eu vou chamar a Rê. E botar meta. Okay. O que no período atual da nossa versão pandêmica eu consigo fazer em 2 horas trancada no quarto? Vou estabelecer uma micrometa. Consegui fazer? Sobrou tempo? Faço mais uma micrometinha, tá? É planejamento, certo? Bom, então agora, gente, eu vou chamar a Renata para aprofundar um assunto que eu vou começar rapidamente, tá? Vem, Rê, comigo, uma pessoa que eu admiro muito. A Renata, gente, não é pouca coisa. Lá do Vale do Rio dos Sinos, ela está no grupo internacional de reserva cognitiva, com um dos papas de reserva cognitiva, que é o Stern, tá? O que é reserva cognitiva, gente? É o banco da nossa mente. Um banco que não está devendo. A princípio, assim a gente espera. É o nosso capital mental de investimento. Em momentos estressantes, mais deprimentes, mais ansiogênicos. Bah, vou usar lá as moedinhas extra. Vem moeda que eu tô precisando de ti. Rê, a palavra é contigo agora. Explica para o povo, Rê, o que é reserva cognitiva? O que é reserva cerebral, minha amada? Boa tarde a todos, então. Estão me ouvindo bem? Ou me dá um ok? Tá, ótimo. Boa tarde a todos. Eu achei muito boa a Rochelle ter feito essa relação com o potinho de moedas, porque era justamente a relação que eu ia trazer para vocês para explicar a reserva cognitiva, né? O nosso querido mestre, o Ivan Izquierdo, também é um pesquisador que sempre usa essa metáfora, né? Que quanto mais a gente vai conseguindo acumular ao longo da vida, como se fosse uma poupança, melhor a gente vai conseguir lidar com as mudanças que vão acontecendo, tanto no nosso envelhecimento normal, ou também se existe algum quadro de patologia, como no caso das demências, né? Como a doença de Alzheimer, que é tão conhecida. Né? Então, foi muito boa essa metáfora que a Rochelle trouxe, porque era o que eu ia trazer para vocês. Tá? Então, quando a gente consegue, ao longo da nossa vida, criar uma boa reserva cognitiva, pensando como se fosse uma poupança com bastante dinheiro. Tá? No momento que a gente tem alguma adversidade, ou simplesmente quando começam a aparecer as mudanças do nosso envelhecimento normal, a gente consegue lidar melhor com essas mudanças. Tá? E no caso... se por acaso, né, vocês sofrerem por alguma patologia, como os casos das demências, com essa grande reserva cognitiva, vocês vão conseguir lidar com essas patologias, né, que vão afetando o nosso cérebro por um tempo maior de tempo, né, por um tempo maior. Vocês vão conseguir ficar independentes, né, ou seja, conseguindo lidar com as suas atividades do dia a dia de maneira independente, sozinhos, né, por um tempo maior. Tá? A reserva cognitiva, ela está ligada com a reserva cerebral. Se eu tenho uma maior reserva cognitiva, quer dizer que eu tenho mais neurônios, eu tenho mais conexões entre neurônios. Tá? E isso, quando alguma patologia começa a afetar esses neurônios, né, que a gente começa a perder eles, se eu conseguir ao longo dessa minha vida ter uma reserva maior, eu vou levar muito mais tempo para que isso afete o meu dia a dia, né? Então, é essa relação entre reserva cognitiva e também com a reserva cerebral.
Eu estava dando uma olhada, né, nos comentários que as pessoas estão colocando aqui na live e fiquei muito contente com alguns comentários que eu vi que as pessoas, né, que são do SESC, do Maturidade Ativa, que os professores, né, desses grupos estão incentivando para que as pessoas continuem ativos, mesmo estando em casa, né? Ativos tanto em relação a atividades físicas, mas eu também dei uma olhada e pelo menos uma pessoa eu vi que comentou que a professora também está incentivando a escrita no grupo de WhatsApp. Isso é algo fantástico quando a gente vai pensar na estimulação da nossa reserva cognitiva, porque é algo que a gente vai fazendo ao longo da vida. Tá? Se eu começo a fazer atividades com 60 anos ou mais, não tem importância, porque ela é modificável. Então, eu posso ter ficado a minha grande parte da minha vida mais parada, não realizando tantas atividades físicas e nem me estimulando intelectualmente tanto. Mas se eu for começar com 60 anos, isso também vai contar para que eu tenha uma boa reserva cognitiva. Não quer dizer que eu tenha que obrigatoriamente iniciar no início da vida. Claro que para todo mundo que fizer essa estimulação ao longo de sua vida, vai ter uma chance muito maior de aumentar essa reserva, né? Porque ela é modificável durante todo o nosso período de vida. Tá? As pessoas aqui estão comentando que eu estou com a luz escura, eu estou tentando mudar aqui a tela, mas não está dando muito certo, não. Eu acho que a luz aqui da sala não me ajuda muito, não. Tá? Acho que assim ficou melhor, né? Acho que aqui em cima vocês conseguem me ver um pouquinho melhor, tá? Outra questão que eu ia comentar com vocês, né? O que então a gente pode fazer em casa para estimular? Porque vários estudos já mostraram que o convívio social é algo que melhora a nossa reserva cognitiva, mas também a leitura, que é algo que a gente faz sozinho, né? Que a gente deve continuar fazendo ao longo, né, dessa pandemia, é algo que melhora em muito a nossa reserva cognitiva. Tá? A Rochelle já comentou que, claro, o interessante seria não ler sobre a pandemia, e eu concordo com ela, porque se a gente fica focado nesse tipo de leitura, a gente não vai conseguir depois ter uma boa capacidade mental, né? Que era essa diferença que a Rochelle estava tentando dizer para vocês entre capacidade mental e cognitiva, e que a Mayla também vai trazer um pouco mais para vocês, né? Claro que é importante a gente estar atualizado, saber tudo o que está acontecendo, mas vamos focar em uma variedade maior de leituras. E, nesse sentido, é importante também a gente tentar descobrir que tipo de leitura a gente gosta de fazer, né? E a gente estava comentando, quando a gente estava organizando essa live, e a Rochelle também trouxe um exemplo que eu disse, era isso mesmo que eu tinha pensado. Sempre quando a gente for pensar em tipos de leitura ou em hobbies que a gente gosta de fazer, né, não tem como a gente dizer que a gente não gosta de fazer alguma coisa se a gente não experimentou ela, né, Rochelle? Então, isso mesmo, né, Rê? A gente comentava assim, ó, criança começa a dizer, né? Eu não gosto de brócolis. Mas tu nunca comeu brócolis, tia. Como é que tu vai saber? Então vamos tentar experimentar. É a mesma coisa nós adultos. A gente começa com esse lance de achar que não gosta e nunca experimentou. Gente, eu casei com meu marido, ele tinha medo de andar de avião sem nunca ter botado os pés no avião. Botou, se abraçou no piloto de tanto que amou o avião, quase que eu perdi o homem pro piloto. A gente tem que se experimentar, né, Rê? Exatamente. Então, eu não consigo ler, eu nunca consegui ler nenhum livro. É hora de começar. Gente, se eu dissesse para vocês, a Renata e a Mãe, elas vão concordar comigo. Qual é a melhor cápsula para comprar na farmácia se tivesse, Rê? Cápsula de leitura. Exatamente. Engolir. Seria a melhor vitamina contra qualquer doença física e mental, né, Rê? Além de leitura, Rê, pensando em exercícios físicos e na convivência social, o que tu daria de dicas para o pessoal na pandemia? Para termos pró-cognição, crescimento ou manutenção de cognição e saúde mental nessa pandemia? Sim. Em relação a exercícios físicos,
Eu até vi, foi ontem, se eu não me engano, uma reportagem do Sesc, era de Uruguaiana, mostrando que o Sesc continua muito ativo, né, em relação aos exercícios físicos, que os professores estão enviando realmente e compartilhando dentro dos seus grupos atividades que podem ser realizadas dentro de casa. Né? É claro que às vezes a gente não consegue fazer talvez uma atividade muito aeróbica, que a gente sabe que tem estudos mostrando que atividades mais aeróbicas ajudam a melhorar nossa reserva cognitiva, mas a gente precisa se manter ativo, né? Nem que seja subir alguns degraus de escada, se tiver, caminhar no corredor várias vezes, né? A gente tem que reduzir um pouco o nosso local que a gente consegue fazer as atividades, mas a gente tem que se manter ativo. Não E dá nós temos vários, né, Rê? do sofá, né, Rô? O Sesc é conhecido, né, nacionalmente por ser pró-atividade. Então, não tenho dúvidas de que o Sesc está com inúmeras possibilidades à distância. Mas nós temos vários sites de dança, vários sites de dicas de exercício. Gente, estudos recentes mostram que nós temos que predominar com atividades aeróbicas, claro, consultando médicos geriatras para os idosos, cardiologistas, se todos liberarem e qual é o seu limite, né? Principalmente para aqueles idosos que estão sozinhos em casa. Saber reconhecer o seu limite e fazer uma combinação com a família, com vizinhos, com alguém, caso seja necessário, esperamos que não seja, o envio de algum alerta, tá? Isso é muito importante. Associar com atividades de relaxamento. Alongamentos, pilates, né? A Mayla vai dar algumas técnicas daqui a pouco que nós vamos chamá-la. E, Rê, quais são as atividades cognitivas mais recomendadas pela literatura para nós cultivarmos a nossa saúde mental em qualquer época? Mas que agora, na pandemia, nós temos uma vantagem. Qual é? Tempo. Sim. E o que a gente não pode é transformar esse tempo em ruminação que nem a vaca e ficar pensando Covid, pandemia. Vamos afastar um pouco essas palavras e aproveitar e preencher esse tempo, esse espaço com outras coisas. Sim, sim. Bom, uma dica que a gente já deu é a questão da leitura, né? Mas priorizar assuntos que sejam agradáveis, né? Como eu disse antes, a gente tem que se manter atualizado em relação ao que está acontecendo, mas a gente também tem que dar preferência por outros tipos de assuntos que sejam agradáveis, que não nos deixem tensos, né? Tem que ser assuntos que a gente fique mais tranquilo, que a gente relaxe, né? As pessoas estão pedindo dicas de livros, né, Rê? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma lista e já está se estimulando a fazer uma lista. Eu amo fazer uma lista, coisa relaxante. Nunca termino a lista, mas pelo menos eu faço, tá? Então eu faço lá a listinha. Quais são os temas que mais me agradam? Pensem nos temas mais positivos, procurem livros os mais vendidos ou de autores com bons comentários. Ah, não tenho mais o hábito de ler há um tempão. Comece com crônica. Marta Medeiros é uma ótima dica. Luiz Fernando Veríssimo é uma ótima dica, né? Que tem um tom cítrico de humor que a gente vai se entregar para aquela leitura de crônica e vai se encontrar, porque são crônicas do cotidiano que todos nós passamos. Só quero ver as próximas edições de livro de crônicas sobre a pandemia. Eu acho que essa eu não vou comprar. Desculpa, Marta. Desculpa, Veríssimo, mas não vai dar. Tá? Então, pensar nisso. Depois, puxa, eu adoro futebol. Vamos ler, então, uma biografia de alguém do futebol que se destacou. A gente tem que pensar em temas cujo tema nos dê tesão para ler. Lá, alguém perguntou, acho que foi o José Luiz, que está muito preocupado, que estava acostumado a trabalhar de noite, Rê, e que ele não está conseguindo dormir tão bem quanto antes. Tu, a torcida do Grêmio e do Inter junto, José. Lá em casa, nós estamos indo para a cama, meu, à 1h da manhã. Antes é samba, tudo que tu possa imaginar, porque as crianças não dormem. Isso está acontecendo. A queixa quanto ao sono está acontecendo para todo mundo. Por quê? O sono, o ciclo sono-vigília, né, Rê? Ele se habitua à nossa rotina. Como a rotina mudou, o nosso gasto energético é outro. Exatamente. Né, Rê? Exatamente. E não tem como a gente manter a mesma rotina que a gente tinha antes, porque agora a gente não sai de casa para trabalhar, né? Daqueles que saíam. Talvez as pessoas que são aposentadas não estejam, de certa maneira, não sentindo tanto essa mudança na rotina, mas hoje em dia também não podem mais sair, né? Porque principalmente os idosos é para eles ficarem em casa, para que a gente tenha um cuidado maior com eles. É a proibição, é o fato da gente não poder ter o livre-arbítrio, e não é porque não querem, é porque realmente não está dando, né? Tá fora das nossas mãos. Então a questão é aceitar essa realidade, Luiz. Tentar fazer atividades monótonas que te desliguem antes de dormir,
Ou, já que teu horário é esse, e se não for afetar o teu trabalho, vai dormir mais tarde, mas prolonga a hora que tu acorda. Nesse momento, depois dá-se um jeito de voltar à rotina antiga. Todo mundo tem que se autoconhecer e pensar no número de horas mínimas para poder ter um sono suficientemente acumulador de energia para passar os nossos dias relativamente tensos de agora, né? Pessoal que está fazendo exercício, Rê, está comentando que está conseguindo ter fazer uma rotina... diariamente, né? que está conseguindo se manter bem. Olha aí, ó, prova viva, né? Olha só, que maravilha. Olha que amor, a Esther comentando, ó, eu com 81 anos, estou fazendo sapatinhos para os bebês que nascem e também máscara para o hospital. Se envolver, aí é outro fator, né, Rê? A adesão, o engajamento social está na literatura pré-pandêmica, gente. Né, Rê? O que é adesão e convivência social para o envelhecimento, que começa, segundo alguns autores, aos 18 e aos 40. Não pense que é só depois dos 60, não. Exatamente. Essa interação social, por mais que agora a gente não possa ter esse contato com as pessoas, gente, olha aqui, olha quantas pessoas que a gente está conseguindo ter esse contato neste momento, né? E pelo que eu estou vendo, vários continuam tendo esse contato por grupo de WhatsApp, né? Isso é muito importante, né? A pior coisa da quarentena que possa trazer é a questão do isolamento, né? Nós não podemos nos isolar. Nós temos que continuar convivendo em sociedade, mas vai ser à distância, mas a gente tem que continuar tendo esse contato com as pessoas, mesmo que agora seja por mídias sociais, né? Mas isso exatamente. E eu acho que nesse ponto, né, eu te agradeço pela contribuição, reforço publicamente minha admiração por ti. Quando eu ficar idosa, se tu tiver melhor do que eu, cuida de mim, tá? Já vamos assumir esse compromisso publicamente, porque tu é mais jovem do que eu, né? Ok. E vamos, então, agora chamar a Mayla Rose, gente, que faz parte da nossa equipe de pesquisa, e damos um tchau temporário para a Rê. Daqui a pouco a Rê volta para gente. Tô me sentindo na TV, gente. Obrigada, até dei uma maquiadinha. Antidepressão, obrigada pelos quase 400 que estão assistindo aí. É 1 hora sem isolamento social para nós. Então, Rê, muito obrigada até agora. Mailinha, querida, vamos lá. Que dicas, Maila, tu que trabalha tanto com adultos e idosos, né, muitas vezes querendo se prevenir de eventuais mudanças cognitivas inerentes ao envelhecimento, outros com dúvidas se estão com depressão ou já com início de processo de demência. Que experiências tu tem tido, Maila, de manter uma atividade social, engajamento social na pandemia com os teus pacientes e com as pessoas que tu trabalha ativamente? Bom, então, primeiro queria agradecer ao SESC e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uma boa tarde para todos o nosso pessoal que está aí junto com a gente ao vivo, participando. E, bom, Rochelle, existem muitas características de psicopatologia, ou seja, de doenças mentais que podem aparecer na pandemia. Então, isso é um primeiro sinal que a gente tem que ficar muito alerta. Os estudos mostram que há um aumento de 10% dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse nesse período. E eles foram aumentados principalmente no início da pandemia. Na primeira quinzena é onde apareceram mais os sintomas. Tem pessoas que vão se acostumar à rotina, estabelecer uma boa rotina e vão diminuir esses sintomas, mas tem pessoas que vão seguir com uma tendência desses sintomas que vai atrapalhar muito o seu dia a dia. Então, uma das principais coisas que a gente tem que pensar nesse momento é estabelecer uma rotina dentro da sua casa com atividades que tu vai fazer horas concentradas, horas que tu vai se distrair, horas que vão ser agradáveis. Então, fazer essa mudança de atividades prazerosas e desprazerosas é super importante para o teu cérebro. Várias pessoas aqui comentaram, e eu me incluo nesse tipo de pessoas, que a gente está com uma diminuição da nossa concentração. Então, a Rochelle já comentou que muito está vinculado às redes sociais, à televisão, a essas notícias, mas a gente também tem uma diminuição natural devido ao momento que a gente está passando, porque a gente está todo mundo mais nervoso, preocupado com filho, com neto, com afilhados, com irmãos, ou pessoas que também a gente conhece que estão em risco ou trabalhando ativamente nesse momento. Então, é natural a gente ter uma diminuição da nossa concentração. Então,
o legal é a gente poder alternar entre as atividades prazerosas e desprazerosas, para que a nossa concentração consiga alternar dessa mesma forma. Outro ponto bem legal é para pessoas que têm sintomas muito altos de ansiedade e não conseguem controlar. Sentem em certos momentos, após, sei lá, ver notícias na TV, sente que aumenta aquela taquicardia, o suor, ou em certas situações que vai ter que se colocar e se expor, como ir para a rua. A gente pode fazer técnicas de relaxamento e de respiração diafragmática. Nesses casos, a gente pode sentar com a pessoa. Tu pode fazer isso com alguém ou tu pode fazer isso sozinho. Eu vou fazer junto, tá, Maila? Tá bom, então eu vou explicar para a Rochelle vai fazer, eu vou instruindo ela. Então, a técnica de respiração diafragmática, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai puxar o ar durante 3 segundos, vai manter esse ar parado durante 3 segundos, e depois a Rochelle vai soltar durante 6 segundos o ar pela boca, como se ela tivesse uma vela na frente, só que ela não pudesse apagar. Então, ela tem que soltar bem devagarinho. Posso complementar, Mailinha? Claro. Gente, o ideal, isso ajuda até a musculatura abdominal. Olha só, é multitarefas aqui esse trio, tá? O ideal é fazer diafragmática, porque se a gente tá tenso, o que eu faço? Ó, puxei o ar, vou soltando, o ombro vai baixando. Não, isso não adianta. Então eu tenho que chupar, ó, a barriga tem que inchar com ar de 3 segundos. Perfeito. E soltar devagarinho. Olha o poder, ver a barriga diminuir é maravilhoso. 6 segundos, que nem a Maila falou. Isso vai relaxando a gente. E repetir essa frequência dessa respiração durante 1 minuto, 2 minutos. Vocês vão sentir que vai ter um relaxamento natural e momentâneo, principalmente para aquelas pessoas que sentem esses estresses agudos durante o dia, que sentem esses momentos de muita aflição. Eu recomendo fortemente, e isso está se mostrando muito evidente, porque é uma técnica de terapia cognitivo-comportamental que a gente também usa dentro da neuropsicologia, e ela é muito efetiva para esse tipo de caso. Então, e está funcionando muito nos pacientes com pandemia no momento. Então, a gente vai fazer uma vez aqui juntos, eu vou contar em voz alta, então vou pedir para a Rochelle demonstrar para a gente como é, mas só para vocês entenderem como a gente tem que fazer lentamente isso, tá, pessoal? Então, vou pedir para a Rochelle agora, durante 3 segundos, ó, ela vai mostrar até a barriga, gente. 3 segundos ela vai puxar o ar. Então, ó, 1, 2, 3. Agora ela tá segurando o ar. 1, 2, 3. E agora ela vai soltar como se tivesse uma vela na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que tá acontecendo com a Rochelle? Ela tá soltando mais ar do que ela tá puxando. E isso vai fazendo o corpo relaxar naturalmente. Certo, pessoal? Isso é super legal de fazer, isso qualquer pessoa pode fazer, vocês podem fazer com as crianças, até para baixar a velocidade delas de vez em quando. Com gente, você sabe o que eu senti, mas ela fazendo agora? Né? Eu senti que a musculatura de onde eu estava tensa que começou a se desgrudar, começou a se esticar. Olha que interessante, dá um efeito até de alongamento. Isso, exatamente. Existem muitas técnicas que a gente busca dentro de outras atividades, como yoga, meditação, que estão muito relacionadas à respiração, né? Então, teve algumas pessoas que colocaram, eu anotei aqui que a Fabiane falou que está sentindo mais crises de enxaqueca nesse momento. E isso está muito relacionado ao nosso trabalho, a postura que a gente está trabalhando e a atenção que a gente vai colocando até durante a notícia. Eu brinco dizendo que quando a gente vê uma notícia que nos preocupa muito, a gente vai virando morceguinho vendo a notícia, porque a gente vai tensionando todo. Então, esses momentos de relaxamento vão ser super importantes para ajudar nesse momento. Isso que a Maila está falando, gente, é muito importante. Tem pessoas que já relatavam antes, porque nunca as nossas notícias foram maravilhosas, né? Eles botam os crimes, os assaltos, as doenças. Então, tinha gente que falava, não, eu gosto de ver o noticiário, me faz bem, eu me desligo da minha realidade. Para quem isso já era muito do que a Renata falava também. Para quem isso já era relaxante, se consegue manter relaxamento assistindo as notícias do Covid, fique ouvindo as notícias do Covid. Agora, tem pessoas aqui que disseram que não ligam mais e ficam vendo seriados, novelas, até desenhos infantis com os meus filhos estão me relaxando, gente. Retomando a nossa infância. Outra dica muito legal, né, Maela, para associar relaxamento e desvio de foco. Pá, Rochelle, tô com pensamentos ruminantes. Não paro de pensar o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do meu filho que tá quase perdendo na escola, o que vai ser da parte financeira do país, tá? Faz essa respiração por 1, 2 minutos, que a Maela acabou de demonstrar e que eu fiz e já me ajudou. Vocês estão vendo? Até minha expressão facial tá melhor. Gente, eu não tô de blush, tá? O meu computador
Tem algum filtro que tá me deixando com essa cara de boneca que eu tô amando. Vou até descobrir depois como é que se faz na realidade isso. Mas voltando, gente, é fazer uma atividade cognitiva que estimula com comprovação, tá? A atenção executiva, o controle mental, a capacidade da gente conseguir fazer mais tarefas sem tanto desgastes. Então, eu vou falar algumas palavras, por exemplo, como caneca, e eu tenho que soletrar. C-A-N-E-C-A. Depois eu soletro de trás para frente. A-C-E-N-A-C. É um baita esforço mental, tá? Ou então eu conto de trás para frente, de 500 para 400. 500, olha aqui, tive que pensar. 499, 498, 497, e tô caminhando em casa, tô lavando louça. A gente desvia do foco, a gente ocupa a mente e faz com que saia daqueles pensamentos e ao mesmo tempo tá estimulando uma memória muito importante, que é a memória de trabalho da nossa cabeça, que é igual a memória RAM do computador. A nossa memória é para fazer várias coisas ao mesmo tempo, que cada vez está sendo mais solicitada, né, Mailinha? E outra coisa legal de falar, e muito que a Rochelle falou e a Renata também complementou, de a gente se colocar para fazer uma atividade nova, a gente também tem que se colocar para aprimorar alguma atividade que a gente já faz. Então, por exemplo, eu gosto muito de jardinagem. Quem sabe eu vou buscar vídeos, buscar informações de como melhorar o meu jardim, de como fazer com que dê mais flores, com que as folhas fiquem mais verdes. Então, buscar também aprimorar aquelas coisas que a gente gosta muito. Aprender um novo ponto de crochê, de tricô, todas essas coisas novas. A gente tem que se colocar a aprender coisas novas ou aprimorar aquilo que a gente gosta muito também. Então, isso é super relevante de a gente fazer nesse momento, e vai ocupar a nossa mente de uma forma positiva. Outra dica que a gente dá, tá? Tipo, essas falhas de eu não tinha, tá? Já tinha superado 41 anos. Dos 41, desde os 13 eu vou para palco de churrascaria lá com os gaiteiros junto. Não era mais para estar gaguejando, né, gente, em live. Ou pensando. Mas uma dica muito legal é fazer uma tarefa de fluência verbal fazendo um gancho com o que a Mailinha tá falando de troca, tá? Se chama de fluência verbal alternada. Nada mais é do que o stop, que todo mundo que teve infância ou lidou com criança já fez, né? Hoje nós temos versões validadas cientificamente de stop. Antes de eu dar, né, dicas para vocês mais específicas, eu quero que vocês cuidem, assim, com as várias ofertas do termo ginástica cerebral, tá? Claro que fazer qualquer atividade cerebral, né, que demande função mental vai nos tirar do ócio, vai nos manter com a mente ativa. Mas nem todas foram validadas cientificamente, gente, tá? Então, a dica que a gente dá, eu não tenho a lista de todas as validadas, eu não conheço, são tantas ofertas, né, que a gente não consegue mais dar conta, mas façam e vejam se isso não está acelerando vocês, se não está gerando mais angústia, se depois vocês não sentem, inclusive, alguns sintomas mais físicos, né, Maila? Quando a tarefa é muito difícil. Ou até uma sobrecarga do cérebro, de sentir que está produzindo menos aquilo que é da sua rotina, porque está se colocando em muita atividade ao mesmo tempo. Então, esse excesso de atividades, esse excesso de informação, de notícias que a gente está falando, ele não é benéfico para o nosso cérebro, nesse momento ainda mais, porque a gente está mais sensível, mentalmente falando. Gente, né? Tem algo que eu vinha dizendo há muito tempo nas minhas palestras e que os estudos têm mostrado. O cérebro precisa aprender a ficar sem fazer nada. Tá? Para todos nós. Crianças precisam aprender a ficar sem fazer nada. Crianças desde bebê, adultos, adolescentes, idosos. E nós estávamos acostumados a lotar a nossa agenda. Né? Teve alguém que estava falando que estava aposentada, mas que tinha a agenda lotada. Eu sei. A gente faz pesquisa com idosos, a gente tenta achar vocês em casa e ter alguma brecha em agenda. Só que o não fazer nada é importantíssimo para dar um reset na máquina aqui. Tá? Tem até uma área de estudo, pesquisa, as áreas do cérebro que se estimulam quando a gente não faz nada. E qual é a vantagem que eu tô vendo na pandemia? Eu tô aprendendo em alguns momentos a desligar. Ó, cheguei no meu limite, paro, fico ali, ó, vegetando, ó. Vegeto. Eu tenho um termo para isso, um verbo, amebar. A gente fica igual uma ameba, sem contribuir para a humanidade, mas a gente está contribuindo consigo mesmo. Tá? Isso é muito, muito importante. Né, Mailinha? Voltando à fluência verbal. Tá? Então eu vou fazer e tu faz aí um pouquinho, Mailinha. Tá, Maila, me diz todas as palavras que venham à tua cabeça que sejam frutas. Maçã, banana, abacaxi, laranja, abacate... Trocamos, Maila, trocamos. Agora eu quero qualquer palavra que comece com a letra V.
Verona, Veneza, viado, vaca, Tá a fim de viajar, hein? E de encontrar uma fazenda, a Mayla. Então, a gente vai alternando, gente. Vários stops na mente, tá? Quero convidar vocês para fazerem uma dinâmica agora, tá? Vocês vão, todo mundo, pegar um papel e caneta. Vou dar um tempinho, tá? Vocês vão pegar papel e caneta e vão escrever as 4 primeiras palavras positivas que vêm à cabeça de vocês. Anotem, tá? Eu vou fazer junto. Tô aqui pegando caneta. Anotei com a minha... Ó, fiz mesmo, ó. Podem ver, ó. Tá? Minha letra é de cão mesmo. Tapei. Não vou ver mais. Certo? Guardem na cabeça essas 4 palavras, sem olhar para elas de novo. Tem que ser sinceros, não roubem, não trapaceiem. E no final da live, a gente vai voltar a falar sobre essas 4 palavras, ok? Mailinha, o que mais que tu dá de dica, Mailinha? Como é que os adultos idosos que estão mais isolados, por serem grupo de risco, minha amiga, podem se manter ocupados e vinculados socialmente? Perfeito, Rochelle. Então, a gente já falou bastante, e eu acredito que muitos de vocês já estejam fazendo momentos com a família, em vídeos, lives, mas a gente também cansa, né? A gente vê muitas crianças reclamando disso. A Rochelle já mencionou muito dos filhos dela pra gente, que eles já estão exaustos de fazer live, de fazer vídeo para os avós, mas também é importante para os avós assistirem isso. Então, outras dicas que funcionam super bom e a gente mantém esse afeto e esse vínculo positivo com a família. Pega e faz um vídeo para os netos, por exemplo, contando alguma história antiga, alguma memória super positiva de quando tinha a mesma idade que eles, que no tempo que era adolescente, alguma coisa que aprontou, alguma coisa que também fez e hoje em dia vê que os netos fazem. Então, contar histórias antigas, a gente vai estar reforçando uma memória episódica e um aspecto emocional super forte pra gente. Então, a gente pode fazer esses vídeos e combinar de se mandar uma vez na semana, de se mandar a cada 2 dias, pedir para os netos contarem as melhores brincadeiras que fizeram no dia. Então, a gente pode fazer com que não só a chamada de vídeo no momento online seja feita, mas a gente pode criar tarefas, temas de casa para os netos, para os avós, por exemplo, fazerem e entregarem um para o outro. Isso vai ser super positivo. E aí, depois que passar a pandemia, vocês vão ter essas recordações gravadas. Então, também vai ser uma forma de criar uma nova memória. Mayla, excelente. A Vicky e o Henrique cansaram de vídeos. É vídeo de novo, mamãe não quer. Isso que eles amam, idolatram os avós, tá? A questão é, agora a Vicky descobriu que gosta de mandar áudio. E a expectativa de quando é que vai receber o áudio de volta. Tá? Então, a gente vai driblando. E isso de fazer tarefas em conjunto, né? Então, filha, eu vou te ensinar. A avó falando, tá? Pra minha filha. Só que chama de filha, né? Filha, eu vou te ensinar a fazer bolo. Vai lá, ajuda o pai a misturar, parará, parará. E depois mostra pra vovó como é que ficou pronto com a mamãe. Então, o avô e a avó vão ser mediadores. Outra coisa que tá no nosso projeto com o Sesc Futuro, né, Mayla? Nós queremos montar, e vamos! O governo brasileiro deu dinheiro pra gente fazer isso. O Sesc nem sabe, nem tinha dado notícia pro Sesc, tá? Nós ganhamos verba pública para fazer um projeto que os idosos vão ser formados para serem contadores de histórias. E eles vão ser contadores de histórias para crianças da educação infantil, olha que coisa linda, e para o início da educação básica. Nós vamos avaliar a cognição e a saúde mental dos idosos e das crianças antes do início dessa oficina. E depois, qual é a nossa expectativa, né, Mayla? Qual é a nossa hipótese? Que todos saiam ganhando com isso. Porque a leitura, gente, a leitura compartilhada, contar a história, tem muitos estudos mostrando evidências magníficas de neuroproteção e de proteção emocional para todos nós. De crescimento da reserva cognitiva que a Renata falava, né, Mayla? Exatamente. O aumento da reserva cognitiva dos idosos e começar a pensar na reserva cognitiva já nas crianças que estão ouvindo essas histórias. Então, a gente tem que pensar que quanto mais anteriormente a gente começar a reforçar essa vontade de ler, essa busca pela novidade, pelo novo, e também mostrar que tudo bem eu sentir ansiedade, tudo bem eu ficar nervoso, triste para os filhos,
isso vai ser positivo, tanto para vocês quanto para eles, porque daí vamos estar buscando aquela palavra que a Rochelle falou lá no início, resiliência, que é a palavra do momento. Gente, outra coisa, né? As pessoas querem esconder dos filhos, dos netos que estão sentindo, não escondam. A gente tem que modelar, inspirar a vida como ela é. Tá todo mundo tenso, tá mais nervoso, tá com vontade de chorar, a avó tá chorando de saudade. Que bom, a criança vai se permitir chorar também. Se a minha avó, que é sábia, que é vovó, já passou por tudo e tá chorando, eu também posso chorar. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Esses dias me deu vontade de chorar em casa. Que eu comecei a pensar nas pessoas que estão perdendo emprego, né? Nessas notícias tristes. Se para nós tá difícil, imagina para quem não tem nada de dinheiro. Começou a me dar uma angústia. Eu chorei, conversei com a Vicky disse, mamãe, vamos pensar como ajudar. Eu vou lá recolher os meus brinquedos, a gente vende e dá dinheiro para as pessoas pobres. Entenderam? A criar resiliência é isso, gente. A gente assumir o que está sentindo no momento e pensar, tá, a partir disso, o que eu posso fazer? E botar as crianças para pensar em tomar decisões também. Apesar de, às vezes, a gente não vá fazer a decisão da criança, mas ela vai se sentir útil de tentar pensar em resolver esse problema junto com a gente. Então, isso também é super positivo para as crianças. E assim, gente, a história, né, que está sendo criticada, estamos no mesmo barco ou não? Em termos de saúde mental e cognitiva, realmente é muito difícil. A gente está no mesmo barco porque todo mundo está suscetível, mas cada um tem sua rede de recursos emocionais e neurocognitivos, né, Mayla? Então a gente vai ter que buscar os melhores recursos. Eu estou aqui acompanhando o chat e as pessoas estão dizendo, eu comecei a investir na culinária, comecei a investir no crochê, nas plantas. Gente, atividades artísticas, braçais, que focam a nossa atenção para fora e que faça a gente se sentir útil é muito importante. Peguem um diário, escreva. Hoje eu vou escrever sobre o valor mentira e verdade para os meus netos. Deixa lá escrito e depois eles vão ler. Ou vocês leiam, gravem um vídeo lendo para os seus netos, para os seus filhos, tá? Invistam. Peguei essa foto, o que essa foto me lembra? Pode chorar, pode rir. Conta a história mais engraçada que tu viveu no papel. Conta a história mais assustadora que tu viveu no papel. Conta a história mais triste que tu viveu no papel. Para saber que tem várias fontes de sentir tudo isso, né? E vocês vão estar trabalhando com a memória episódica, que a Mayla muito bem falou para nós, é a memória do evento vivido. Tá? Nós estamos fazendo parte da memória episódio da pandemia e de como sair dela. Então, no futuro, vão nos consultar, né? Para como é que a gente se sentiu no início, durante e depois da pandemia. Né, gente? Abrimos agora, então, né, Mailinha? Chamo a Renata, a Michele, se quiser estar com a gente, para mais perguntas e um bate-papo aqui de finalização entre nós, porque segundo... né? Todos os artigos científicos que nós lemos, lives que duram mais do que 1 hora não mantêm a adesão e a motivação das pessoas e podem sobrecarregar a cognição, e nós não queremos fazer isso. E diminuir a atenção concentrada. Isso. Exatamente. Muito bem, meninas. Parabéns, fantástico. Deram dicas sensacionais. Tenho certeza que o pessoal aí vai ter muita tarefa para fazer em casa agora, né? Então, parabéns. Agora a gente parte para os momentos finais, né? Como a Rochelle já nos trouxe aqui da nossa live, até porque a nossa atenção começa a dispersar. Então, o que eu queria agora, né? Pedir para cada uma de vocês as considerações finais. Qual é a mensagem que vocês querem deixar, né, rapidamente, né? E agora eu quero começar o contrário, Rochelle. Eu quero começar pela Mayla, que finalizou e agora vai começar com as considerações finais. Desculpa te interromper, porque a minha memória prospectiva de planejamento para o futuro esqueceu. Lembram da dinâmica? Sem vocês consultarem o papel. Todo mundo fala em voz alta dentro de casa. Quais foram as 4 palavras? Eu vou fazer junto. Gente, eu lembrei só de 2. Lembrei 3. Para, Mayla. É mais jovem. Tá, lembrei de 3 agora pela pressão psicológica da Mayla. Mas a 4 eu não lembro nem a pau. Agora abram o papel, abram o papel. Ai, faltou felicidade, que horror! Não me interpretem. Gente, a gente acabou de fazer uma brincadeira dinâmica de evocar memórias emocionalmente positivas e, ao mesmo tempo, essa memória de lista de coisas que nós temos que ter para ir no supermercado, para lembrar o telefone de alguém até anotar no papel ou no celular. Então, voltamos às considerações finais. Desculpa a interrupção, Mi. Vai lá, Mayla. Quais são as tuas considerações finais, querida?
Então, as minhas considerações finais, foi muito bom ver a notícia de vocês, mas eu queria, na real, deixar uma informação, assim, de se vocês sentirem que a tristeza está muito prolongada, a ansiedade está sendo difícil de controlar e está afetando a tua rotina, está afetando o teu dia a dia, está afetando a tua relação com os outros, busca ajuda. Esse momento, as pessoas podem fazer atendimento por teleconferência, com psicólogos, com profissionais da saúde, busca ajuda, porque tudo bem a gente se sentir triste, mas essa frequência e essa atrapalhação do seu dia a dia pode ser prejudicial e não custa a gente pedir uma ajuda nesse momento. Eu gostaria de deixar essa lembrete para vocês. Obrigado, Maila. E agora gostaríamos de ouvir as considerações finais da Renata. Uhum. Então, pessoal, dando um retorno para o que várias pessoas comentaram aqui, tudo que vocês comentaram que vocês estão fazendo para estimular a sua cognição são benéficas, né? O importante é vocês realizarem atividades que vocês gostem. E eu fiquei lembrando, lembra aquela velha ideia que a gente tinha? Será que fazer palavras cruzadas também é importante? Sim, também é importante, também vai estimular a reserva cognitiva de vocês. Então, tudo que vocês colocaram ali de comentários que vocês estão fazendo, vocês sim, estão estimulando a reserva cognitiva de vocês. Continuem, né? Mas prioritariamente, dê preferência para atividades prazerosas, tá bom? Um grande abraço a todos. E agora, então, ouvimos as considerações finais da Rochelle. Gente, eu tô assim, ó, encantada com a felicidade que eu tô sentindo. Não sei por que eu esqueci da palavra felicidade, talvez porque eu já tenha assumido ela para além da palavra, tá? Quero agradecer esses comentários super positivos que estão adorando, que foi útil. Isso faz a gente se sentir útil, não é verdade, Michelle, Maila e Rê? Num momento tão difícil para todos, e mantém a nossa mente ativa também. A gente teve que se preparar para essa live, se monitorar para falar coisas que fossem úteis e não perder o fio da meada e começar a chorar aqui, dizer páginas da vida. Gente, eu não aguento mais essa pandemia, né? Porque é assim que todo mundo está em algum momento do dia se sentindo, certo? Então, frases que devem ficar. Procurar uma rotina dentro do que a gente consegue fazer, que cause o mínimo de estresse possível. Se autoconhecer e, dentro dessa nova rotina, flexibilizar as metas, certo? Agradecer, a palavra gratidão é muito importante, gente. Agradecer por mais um dia sobrevivido da pandemia. E pensar o que eu consegui, já anota isso. Faz um diário positivo da pandemia. O que eu consegui fazer hoje e que deu certo, tá? E valorizar, porque conseguir fazer pelo menos meia coisa, uma coisa que deu certo no dia, na situação em que a gente se encontra agora, é maravilhoso, tá? Resiliência emocional e cognitiva, muitas funções executivas, sobretudo flexibilidade cognitiva, para você se autoconhecer e se aceitarem nas novas versões pandêmicas, porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Um grande abraço bem apertado em cada uma de vocês, e várias pessoas conhecidas aqui, que já fizeram curso, congresso conosco, até esse paciente está aí nessa lista, tá? E que a gente pense nessas listas de palavras positivas e monte um dicionário depois, tá? Um grande abraço, desejando tudo de melhor possível, que a gente saia dessa mais forte em todos os sentidos, gente. E que as cicatrizes nos gerem novas aprendizagens. Tudo de bom. Agradeço, então, de coração vocês pelas excelentes explanações, pelas excelentes dicas. Eu sou a Michelle Silveira, coordenadora do programa Sesc Maturidade Ativa no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria aqui de agradecer e deixar o nosso muito obrigado ao Sistema Fecomércio, Sesc RS, e a todos vocês que estiveram conectados conosco do início até o fim desta live. Muito obrigado, nos despedimos aqui. Gratidão é a palavra aí que a Rochelle nos inspirou.